Boa noite, meus irmãos. É bom tê-los, porque é sempre bom estar junto com o povo de Deus, sempre bom nos reunirmos para a glória do Senhor, é sempre bom estarmos juntos para dividirmos a palavra de Deus, compartilharmos das Escrituras Sagradas e comermos desta comida que não perece, desta comida que subsiste para todo sempre, que alimenta a alma, essa que você não consegue adquirir colocando num carrinho no supermercado, mas que você necessita, e talvez necessite bem mais do que imagine. Nós necessitamos bem mais das Escrituras e bem mais de que Deus fale conosco do que nós supomos. Na verdade, tudo que nós desfrutamos veio a existir pela força de sua palavra. Tudo que nós vemos, gostamos, tudo que os artistas colocam nas suas mais lindas telas, tudo aquilo que nos comove profundamente, como a música, as artes, isso tem uma origem, e essa origem é no Senhor. Tiago diz que dele vem todo bem, toda boa dádiva vem das mãos desse Deus poderoso. E eu estou aqui nessa noite humildemente tentando fazer uma boa representação desse Deus e de sua palavra, dividindo-a com os meus queridos irmãos. Esta noite nós vamos falar talvez de um tema que não seja um tema muito novo para você, especialmente para você que já é membro desta igreja e que já caminha há algum tempo no Senhor. Nós vamos falar hoje em termos de uma compreensão mais abrangente de conversão. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, por favor. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Uma carta escrita em defesa do rebanho. Este rebanho que estava ameaçado por tantas mensagens cheias de ruído, vindo dos lábios dos filósofos gregos, vindo dos lábios de gente que duvidava que Jesus Cristo fosse totalmente humano e totalmente divino. Uma carta escrita para proteger o rebanho de Deus acerca de falsas doutrinas e para um povo que vivia numa cidade decadente. Colossos era uma cidade decadente. Foi uma cidade muito importante no passado, mas no ano 61 depois de Cristo aconteceu um grande terremoto e esta cidade perdeu completamente a sua glória econômica, a sua glória comercial. E lá vivia um remanescente do povo de Deus, sendo atacado pelo pensamento filosófico greco-romano, especialmente do ponto de vista da sua moralidade, como eles se conduziam moralmente, do ponto de vista das virtudes e do ponto de vista também da ameaça das estruturas familiares dentro do contexto da vida social de Colossos. Então Paulo escreve uma carta e dedica todo um capítulo, capítulo 3, para falar para nós, afinal, quem é esse ser humano convertido? Quais são os sinais, quais são os distintivos, emblemas deste homem, desta mulher, deste jovem, deste idoso, desta criança convertida? Quais são os elementos visíveis que aparecem na vida do convertido? Esses frutos visíveis são requeridos muitas vezes ao longo das Escrituras. João Batista requereu frutos visíveis. Ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Foi a palavra de João Batista. Jesus disse: olha, você quer conhecer uma árvore pelos seus frutos, vocês conhecerão, porque nenhuma árvore boa pode dar um fruto mau, ou uma árvore má produzir um fruto bom. Pelos frutos o conhecereis.
Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo, uma pessoa convertida, uma pessoa no qual o Espírito Santo vem fazer nele sua habitação, esse homem manifesta um fruto muito distinto no meio da sociedade. Ele disse que esse irmão, essa pessoa, esse ser humano, ele demonstra a sua conversão, ele demonstra a ação do Espírito Santo dele, vivendo uma vida cheia de amor, benignidade, bondade, fidelidade. E assim, o apóstolo Paulo faz uma lista de virtudes, dos frutos visíveis da conversão. Ele começa. Eu vou pedir apenas, se os irmãos têm uma canetinha, pode ajudar você a entender melhor o capítulo 3 de Colossenses. Nós vamos dividi-lo exatamente dentro dos 4 parágrafos deste capítulo. Este capítulo é um capítulo com 4 parágrafos específicos. O primeiro parágrafo vai do verso 1 ao verso 4, onde o apóstolo Paulo fala: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Na tradução da Nova Versão Internacional, diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que vocês renasceram com Cristo, já que vocês se converteram, já que vocês vieram da morte para a vida em Cristo Jesus. É assim que ele começa o capítulo 3. Portanto, o seu tema, seu assunto, no capítulo 3 de Colossenses, vai ser conversão, vai ser falar a vida daqueles que vieram da morte, do pecado, para a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro estado do homem convertido. E ser convertido, nós sabemos aquilo que não é. Hoje nós vamos tentar entender aquilo que Paulo afirma que é. Então, o que não é? Não é acompanhar um rito cristão numa igreja evangélica qualquer, seja esse rito um pouco mais contemporâneo, ou talvez um pouco mais clássico, mais histórico. Não é acompanhar um rito. Acompanhar um rito semanalmente não faz de você um homem convertido. Não faz de você também um homem convertido empunhar a Bíblia orgulhosamente, embora seja muito interessante nós termos pessoas que ainda conservam esse ato de trazer a Bíblia para o culto, porque a Bíblia aberta, ao invés do celular, a Bíblia aberta te dá uma visão mais panorâmica do capítulo, especialmente quando você estiver numa igreja onde o pastor pregue expositivamente. Então é muito importante a gente ter a Bíblia em papel, a Bíblia onde a gente possa ter a visualização do capítulo. Dizia eu, são 4 parágrafos, 4 partes que eu pretendo nessa noite explorar. Primeiro, versos de 1 a 4. Segundo parágrafo, versos de 5 a 11, onde Paulo fala que há um sinal visível da conversão na postura moral do indivíduo na sociedade. Então, há uma diferença entre moralidade e moralismo. Moralidade é a defesa da prática de vida que Deus defende em sua palavra, tanto na lei quanto na segunda aliança, na nova e eterna aliança. E moralismo é você tentar impor determinados comportamentos e determinado tipo de vida a alguém quando você não vive isso. O terceiro parágrafo fala das virtudes, dos distintivos virtuosos que aparecem na vida de um convertido. E depois ele vai mostrar os sinais sociais na vida desse convertido, mostrando os sinais na família e depois mostrando também os sinais na vida cotidiana. Se você é um empregado, trabalha para alguém, você não trabalha para esse alguém. A ordem de Paulo é de que os convertidos trabalhem e façam uso da sua atividade profissional com todo o esforço, como se você estivesse fazendo isto para o Senhor. Portanto, a nossa vida profissional é um caminho de glorificação de Deus na sociedade. E depois o apóstolo Paulo vai mudar, vai inverter. E quando o crente é o patrão, como ele deve tratar seu empregado? Esses são os sinais de um homem convertido. Primeiro sinal de um homem convertido, começando no capítulo 3, versos de 1 a 4, apenas lendo o parágrafo com os irmãos, por favor, me acompanhem. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
já que vocês se converteram, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro recorte do capítulo 3, Paulo diz que o convertido é um homem de foco. E o seu foco não está nas coisas terrenas. Embora a vida terrena seja a que mais chame a nossa atenção e que mais nos provoque. Por quê? Porque nós andamos muito mais conscientes da nossa vida material e natural do que da nossa vida espiritual. Então a vida terrena nos provoca. Dinheiro mexe com o nosso ânimo. Mexe ou não mexe, irmãos? Mexe. Fica todo mundo meio triste porque o país está em crise. O país está passando por uma situação difícil. Os salários do pessoal aí do mundo que trabalha aí para o estado do Rio de Janeiro, né, os funcionários públicos, o funcionalismo público, o pessoal anda desanimado porque não tem dinheiro. Então as coisas terrenas nos chamam muita atenção e o apóstolo Paulo diz que se você ressuscitou com Cristo, a sua busca, o seu foco está no alto. Já me perguntaram algumas vezes se eu tenho algum sonho, que é hoje muito comum numa conversa, num bate-papo, numa conversa na igreja, fora da igreja. Qual é o seu sonho? A mídia continuamente nos lembra, fazendo essa pergunta diuturnamente, incansavelmente, levando-nos quase a sermos forçados a construir algum sonho, porque afinal todo mundo fala nisso. Qual é o seu sonho? Me perguntaram algumas vezes. Eu digo, não tenho nenhum. E por que não tenho nenhum? Porque eu sou um prisioneiro. Prisioneiro não sonha. Por quê? Porque eu sou um algemado e eu estou algemado às Escrituras. Eu não sonho, eu não tenho sonho fora das minhas algemas. Eu sou um servo. Que sonha um servo? Eu sou um servo voluntário. Um homem que está preso ao mandato divino, um homem que está preso à missão divina. Eu não escolhi a missão, Ele escolheu a missão. Eu sequer o escolhi, Ele me elegeu, e me elegeu antes da fundação do mundo, e me colocou em missão quando eu ainda era uma massa informe, um conglomerado celular no útero da minha mãe. E Ele olhou e, escrevendo todos os meus dias em seus livros, disse: este é um escolhido para mim. E Ele fez isso com você, e Ele fez isso com cada um de nós. E todos vocês que declaram Cristo como o Senhor de suas vidas, têm como missão ter um torcicólogo religioso e olhar para cima, e jamais conseguir voltar de volta a olhar para baixo. As coisas de baixo estão entesouradas para o fogo. As coisas de baixo, meus irmãos, não devem exercer qualquer domínio sobre nós. Todo o meu olhar está além das estrelas, cantando: nele está o meu tesouro, nele onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Interessante é que ele termina o parágrafo nos lembrando da manifestação de Cristo quando nós um dia vamos nos encontrar com Ele. Diz que o pensamento desse indivíduo, que o foco intelectual dele, do convertido, está nas coisas de cima, está no trato das coisas do reino. Ele busca as coisas do reino, ele pensa nas coisas do reino, ele anda com um olhar no trono. Por quê? Porque de lá vem a sua segurança e a sua esperança, no trono inabalável do majestoso Deus que reina soberano, e nele não há nenhuma sombra de variação. Eu não
temo o futuro, porque meus olhos continuarão nele. Eu não temo o que virá, porque os meus olhos estão nele. E um dia, como disse Jó, ele vai se levantar e vai julgar as tribos, os tronos, os impérios, os imperadores, os grandes e pequenos. O mar lhes dará os mortos que nele há, a terra lhe dará também os mortos que nela está. E todos se reunirão com ele em glória na sua volta e viverão com ele num reino de eterna paz e graça, e é lá que está o meu foco. Eu aguardo cada dia gemendo nesse corpo, esperando o dia da minha redenção, e não somente eu, diz a Bíblia, que toda a criação geme aguardando esse memorável dia em que, ao soar da última trombeta, ao clangor da trombeta, os sepulcros se abrirão, os mortos ressuscitarão primeiro, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e depois os vivos, os que estiverem vivos, num abrir e piscar de olhos, serão arrebatados e se reunirão com ele nas nuvens. Como posso ter eu outro foco diante de tamanha esperança? Você não tem nenhum sonho, absolutamente nenhum. Todos os meus sonhos se cumprem em Jesus. Em Jesus nós somos completos. Não falta-nos absolutamente nada. Quando diz que nós somos completos, significa que você não precisa de um suplemento, porque Jesus enche você plenamente, você está completamente cheio. Então o verdadeiro convertido vê em Jesus toda a sua satisfação, toda a sua alegria, todo o seu prazer está em Cristo e em poder servi-lo. É interessante como, quando ele entra na casa de Lázaro, e suas irmãs estão, uma muito ocupada com, obviamente, ela era a anfitriã, recebendo o Senhor da glória em sua casa. Acredito que você também, quando recebe alguém que você considera importante, que você considera uma pessoa honrada, que você ama, que você tem todo carinho por aquela pessoa, você faz o melhor. Arruma a sua casa, põe um cheirinho para que a casa cheire bem, coloca os seus melhores pratos na mesa, você coloca os seus melhores talheres, você coloca aquilo que você tem de melhor para honrar o seu convidado. Era assim que Marta se sentia. Mas Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, comendo cada palavra, bebendo suavemente cada gole dessa sagrada bebida, dessa água, que se nós a bebermos jamais teremos sede. E ela então grita lá de dentro, talvez da cozinha ou de algum cômodo do interior da casa: Senhor, não te importas que eu sirva sozinha? E ela fique aqui sentada, quedada aos meus pés, aos seus pés, focada em ti, focada em tua palavra, focada em teus olhos, focada naquele homem, naquela pessoa, naquela figura que estava visitando a casa daquela família naquele dia. E a resposta de Jesus foi que ela andava preocupada por muitas coisas desnecessárias. Só uma coisa. Palavras de Jesus: só uma coisa é necessária. E ela escolheu a única coisa de fato valiosa e necessária. Está aqui, aos meus pés, ouvindo a exposição sagrada do Evangelho. Não há nada comparável a isso aqui, irmãos. A Bíblia chama isso aqui de uma reunião solene da Assembleia dos Santos. Diz que essa reunião é tão gloriosa aos olhos de Deus, que quando 2 ou 3 pessoas em ato intencional de culto se reúnem, diz a Bíblia Sagrada que Ele se manifesta no meio de nós. E embora os seus olhos não consigam enxergá-lo, embora você não consiga percebê-lo, embora você não consiga contemplá-lo, mas Jesus está aqui. Então, quando você tem o foco nas coisas do reino, nas coisas do alto, você tem o foco naquilo que lhe basta. Quanto mais você precisa para se sentir satisfeito? Nada, absolutamente nada. E o apóstolo Paulo então vai dizer
que o convertido, aquele que ressuscitou com Cristo, é um homem que se sente tão completo em Jesus, de que não lhe falta nada. É fácil para ele interiorizar a ordenança e o mandamento de Paulo, dizendo: tendo que comer e tendo que vestir, estejais contentes. É fácil para ele perceber que a vida não está nisso, que a vida está no Filho, e quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Depois o apóstolo Paulo vai sair desse parágrafo onde ele diz que o convertido tem um foco para além das estrelas, e é lá que está o seu verdadeiro tesouro, é lá que ele entesoura para a glória de Cristo. Ele vai falar do comportamento moral desse indivíduo. Esse indivíduo, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse idoso, essa criança, ele tem um comportamento moral condigno com o Evangelho. Ele não é um homem que segue o modelo sexista cultural de seu tempo, porque nós vivemos numa sociedade sexista, onde sexo é tudo. E aliás, nós não fomos e não seremos a última sociedade movida por sexo. Essa sociedade greco-romana era movida por sexo. E pior ainda, eles misturavam sexo com religião. Na cidade de Corinto, o templo de Afrodite, as mulheres, até mesmo as casadas, eram forçadas a dedicar pelo menos 1 ano de sua vida se prostituindo, servindo de prostituta cultual no templo de Afrodite. Aquela era uma sociedade que via sexo em tudo, que via oportunidade para sexo em tudo, que relacionava sexo com prosperidade, que relacionava sexo com força. Mulheres da alta sociedade romana faziam sexo com os gladiadores porque acreditavam que deles vinha uma força especial. Era uma sociedade promíscua, sexualmente promíscua. O que nós vivemos hoje em termos de moralidade sexual, meus irmãos, faria-nos parecer como um mosteiro diante daquela sociedade plural conduzida pela cultura greco-romana. E aí ele então vai dizer no versículo 5, se você é convertido, se você ressuscitou com Cristo, se você de fato morreu para o mundo e vive para Deus, você vai fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele vai citar 5 coisas importantes que nós precisamos aprender a eliminar completamente nossas vidas, caso nós sejamos de fato convertidos, caso de fato o sangue de Jesus nos cobriu e nós o invocamos como Senhor de nossas almas. E que coisas são essas? A primeira, imoralidade sexual. Do grego porneia, de onde também deriva a palavra pornografia, um dos maiores tropeços aos homens e mulheres de nossos dias. A pornografia vem sendo um câncer na sociedade ocidental. Pesquisadores, a última pesquisa que eu li, indica que a primeira visita a um site pornográfico é feita por uma criança aos 9 anos de idade. Portanto, se você tem um filho ou uma filha com um computador ligado à internet na sua residência, dentro do quarto, desligue. Põe o computador numa área mais pública, numa via mais pública. Por que, pastor? Por causa da imoralidade sexual. Vivemos numa sociedade imoral. Homens imorais, mulheres imorais. Gente vivendo sob o domínio desse espírito de prostituição, compartilhando na igreja o rito sagrado de culto a Deus. Paulo vai dizer aos colossenses, movidos por aquela cultura greco-romana, se você se converteu, você vai fazer morrer sua natureza terrena. Significa que você, como um ser que reage culturalmente ao sexo, você vai ter que morrer, fazer morrer isso, acabar com isso, eliminar isso,
retirar isso de sua vida. E vai aprender a entender que Deus foi o grande Senhor que criou a sexualidade humana. E disse para que cada homem fizesse se acompanhar de uma mulher, e cada mulher tivesse um só marido. E inclusive exigiu, dentro do contexto bíblico do Novo Testamento, que para o exercício da liderança dentro da igreja, você fosse marido de uma só mulher. Já tenho lido alguns comentaristas, um tanto quanto mais conservadores e mais à direita ainda, dizendo que é uma mulher ao longo da vida, e não uma mulher de cada vez, mas uma mulher, a sua amada, a sua corça de amores, aquela que fê-lo embriagar-se com suas carícias, aquela que o acolheu no seu leito. Uma mulher, uma única mulher, dentro do contexto do matrimônio. Essa é a ideia bíblica. Faça morrer sua natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus. E agora ele vai tocar no segundo elemento, que bagunçam a nossa vida moral, que é o dinheiro. Nós assistimos com muita tristeza, pelo menos eu, com muito lamento, ver toda esse grupo de políticos que governaram o país por 16 anos, toda ela presa. E eu lamentei. Dos 30 anos de democracia no Brasil, 16 anos governados por homens maus, corruptos, gananciosos. 2 presidentes empichados nesses 30 anos e um presidente preso. O que há a comemorar? E Paulo diz que se um homem é convertido, ele não suja suas mãos com a corrupção, ele não suja suas mãos tocando num dinheiro que não é dele, movido por ganância. Ele não toca naquilo que na verdade não é fruto do seu trabalho, pois o Salmo 128 diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O primeiro sinal distintivo da bênção de Deus sobre esse homem é que ele come do trabalho das suas mãos. Eu aprendi a trabalhar. Com 14 anos meu pai não me vestia, não comprava nada mais para mim. 14 anos de idade. Aos 18 anos eu era dono do meu próprio negócio e nunca mais parei de trabalhar. Eu sou viciado em trabalho, confesso o meu pecado. Eu sou um workaholic, um viciado a trabalho. E todo o meu tempo, quando eduquei meus filhos, os eduquei a trabalhar. Cada ato dentro da família, cada movimento dentro da família tinha um valor. Manter o quarto arrumado, 15 centavos. Encontrar os chinelos no lugar, mais 5 centavos. Não deixar toalha jogada no banheiro nem em cima da cama. Está ali o meu mais velho. Tinha um valor. Cada coisinha dentro do ambiente doméstico, cada trabalho tinha um valor. Até o dia que ele ficou, está ali, ficou adulto, 18 anos de idade. O que um menino de 18 anos de idade precisa? Está na casa do pai, literalmente, não precisa de nada, mas às vezes quer comer um lanche, quer comer um hambúrguer, sair com a turma da igreja. Eu disse para ele: olha, o zelador da igreja vai sair de férias, quer tirar as férias dele? O que eu tenho que fazer? Tudo o que o zelador faz: esfregar o chão, limpar o banheiro, mover os bancos, varrer o chão, tudo, você tem que fazer tudo. E no final do mês, você tem um saláriozinho razoável no final do mês para você fazer seus lanches, brincar com seus amigos. E no fim do mês, ele foi no primeiro dia, falou: pai, não é mole não. Quer desistir?
Nós vivemos numa sociedade onde os jovens sofrem de vadiagem, as moças são preguiçosas, não ajudam suas mães nas tarefas domésticas. Alguns ficam pendurados no computador em sites pornográficos e imorais quase o dia inteiro. Precisamos ensinar de novo essa geração a trabalhar. O governo distribuiu bolsas de todo feitio, de modo que, com um amigo que eu tenho no Nordeste, que tem uma pequenina fazenda no Nordeste, criando cabritos, cabras, ovelhas, animais de pequeno porte, disse: eu não encontro ninguém para colocar de pé um morão de cerca. Ninguém quer trabalhar. Pois nós precisamos entender que dinheiro só faz sentido com trabalho. Você não vai encontrar em nenhum momento nas Escrituras dinheiro dissociado de trabalho. Em nenhum momento das Escrituras você vai encontrar isso. Paulo chega a dizer e afirmar com um tom um tanto quanto autoritário, dizer: aquele que não trabalha, não coma. Aquele que não tem um expediente para o trabalho, aquele que não tem as mãos treinadas para o trabalho, aquele que não tem os braços fortes para o trabalho, que não coma. E esse é um grande princípio educacional que cristãos deveriam plantar dentro dos seus lares e dentro de suas famílias, fazer com que a mesada do fim do mês fosse merecida ao custo do trabalho. Paulo vai dizer para que a gente tome cuidado com o dinheiro, porque dinheiro produz um sentimento chamado ganância, que a Bíblia diz que é avareza, e jamais podemos associar dinheiro a um ganho fácil, tranquilo. Quando ela foi fazer o seu estágio remunerado pela primeira vez, para se formar, precisava fazer, e eu disse para ela: agora, minha filha, é com você, mas pai, é com você. Você vai ter que gerir sua vida com o dinheiro que você tem em mãos, para fazer a ponte de que dinheiro está relacionado a trabalho. E por que nós, às vezes, somos tão gananciosos com o dinheiro? Porque nós imaginamos que dinheiro chega fácil, e dinheiro não chega fácil. Dinheiro chega ao custo de trabalho honesto. Eliminando, portanto, todas essas posturas viciosas da vida, Paulo disse que isso o distingue como um cristão. Você elimina os vícios da sua vida. Primeiro, os vícios imorais de uma sexualidade descalibrada, em desacordo com a palavra de Deus. Depois você elimina os vícios financeiros e econômicos, achando que dinheiro é uma coisa que deve vir à sua mão, porque alguém lhe deve dinheiro. Ninguém lhe deve dinheiro. Ninguém nos deve dinheiro. Dinheiro é um instrumento de sobrevivência, e nós devemos ganhá-lo à custa de trabalho duro, suado. Por quê, pastor? Porque essa é a declaração do Criador no princípio: do suor do teu rosto comerás. Eu digo, e disse ontem numa das nossas igrejas, onde fui pregar sobre a relação entre pais e filhos, que Deus repreende e educa seus filhos, e uma das coisas que Deus usa é chamá-lo de volta para o entendimento de que dinheiro não é um brinquedo. Dinheiro não é algo para ser gasto como queremos, porque uma vez que você tem um foco para além das estrelas, aquilo que está além das estrelas provoca seus gastos, especialmente com aqueles que estão com a mão no arado, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo, espalhando a semente da salvação. É disso que o segundo recorte do capítulo 3 fala.
O terceiro recorte, que vai dos versos 12 ao verso 17, e depois você pode ler todo o capítulo antes de dormir, ele fará muito bem, muito bem. Dos versos 12 ao 17, ele fala das virtudes que distinguem o convertido. O convertido não é um indivíduo que você encontra com facilidade pela rua, movido pelo mesmo comportamento de qualquer mortal. O convertido foi revestido de Cristo no batismo. O convertido foi regenerado pelo Espírito Santo. Deus fez habitação nele. Agora, é por isso que Paulo vai dizer que o corpo é sagrado, porque ele abriga, ele é um invólucro dessa habitação divina. E como Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele escolheu habitar em pecadores redimidos como eu e você. Homens redimidos pelo sangue, pela palavra, e é neles que Deus habita, pois essa habitação de Deus gera virtudes. Essa habitação de Deus não é um negócio invisível, misterioso, místico. Nós não estamos falando aqui de nenhum misticismo, nós não estamos dizendo que a conversão é um capítulo do esoterismo, não é nada místico. É que se Cristo está em você, as virtudes naturais de Cristo, sobrenaturais para nós, começam a aparecer. E aí vai o apóstolo Paulo, a partir do versículo 12, dizer para a gente o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Aparece a primeira virtude, de profunda compaixão. Profunda compaixão, não é pena, compaixão, bondade, humildade, mansidão, que é uma das virtudes que Cristo disse: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos em Cristo na escola da mansidão e da humilhação. Não há um único dia da minha semana que eu termine senão humilhado, aterrado, confessando pecados, pedindo perdão, pedindo que Deus gere virtudes, pedindo que a minha vida brilhe, porque eu choro, e não choro com dificuldade, com muita facilidade. Vira e mexe, meu coração é tocado e eu choro. Mas sabe o que me faz mais chorar? Quando eu percebo a dificuldade de não refletir com tanta perfeição a imagem do meu Senhor. Eu choro. Eu choro quando eu perco a paciência. Eu choro quando as estruturas da minha mansidão são mexidas. Eu choro com as histórias tristes de gente que passa fome, de gente que não tem o que comer, de gente que perdeu o trabalho e está há meses sem cair um único centavo em sua conta bancária, enquanto suas caixas de correio se enchem de contas a pagar. E há de tudo no meio dessa gente, mas especialmente os operários. Minha igreja é feita de operários. Eu choro por ela, por aqueles pais que nós temos que muitas vezes socorrê-los, crianças. Às vezes elegemos algumas crianças na congregação e fazemos isso há mais de 20 anos. E dizemos: a única esperança dessa criança para a sua família é que ela estude. Vamos formar ela.
e pagamos os estudos dela desde o início à faculdade, para dar esperança, para que a igreja possa ser a comunidade da esperança, a comunidade dos compassivos. A Bíblia diz que não é justo nós despedirmos somente com a paz aqueles que passam fome, e que deveríamos ser profundamente sensíveis aos domésticos da fé em primeiro lugar. E quantas famílias estão passando fome? Essa virtude da compaixão distingue o cristão compassivo. A mansidão distingue um cristão. Já temos lido nas Escrituras que a ira humana não executa a justiça de Deus. A nossa ira não muda nada. Mas a paciência esperançosa, enquanto os nossos olhos voltados para o alto, como Paulo faz menção nos primeiros versículos do capítulo 3, coloca os nossos olhos nas mãos abundantes do Criador. E a esperança volta a bater no coração da gente. Então o cristão é um homem que tem foco, e o foco é um foco celestial. O cristão é um homem e uma mulher, ou uma mulher que tem uma postura moral quanto a sexo e dinheiro bíblica. Em terceiro lugar, o convertido é um homem virtuoso, diz Paulo. E agora entramos, para terminar, no último recorte, no último parágrafo do capítulo 3. Ele vai dizer que esse homem convertido, ele brilha na sociedade. Esse homem convertido, ele não se esconde atrás das massas, ele brilha entre as massas. Esse homem convertido, desafiando seu tempo, desafiando, meus irmãos, estes verdadeiros guerreiros que subiram do abismo para destruir as estruturas familiares dentro do modelo bíblico, faz com que esses homens recuem por conta das suas escolhas de vida e a sua submissão ao verdadeiro e único Deus que disse que família é uma instituição que deve ver, contemplar e testemunhar a glória de Jesus no convertido. Susana Wesley era mãe de 11 filhos, ou foi mãe de 11 filhos. O pai de John Wesley era pastor, e ela não permitia sequer que as crianças chorassem alto dentro de casa, para não atrapalhar os momentos de reflexão do pastor Wesley para a pregação. Irmãos, o maior sinal da conversão do ponto de vista social está na família. Eu não sei como é a sua família, e com todo respeito que os irmãos merecem, ainda mais eu sou um pastor convidado, não me interessa muito saber o que acontece depois que você fecha a porta da sua casa. Mas é sempre bom lembrar que o Deus que você adora aqui, não há espaço nesse universo onde você possa sentir falta dele. Ele está lá também. A orientação bíblica, a partir do verso 18, inclusive a NVI, chama esse último parágrafo, ou intitula esse último parágrafo de responsabilidade social. É o que o crente precisa entender. O homem convertido. Mulheres convertidas, apesar da pressão do feminismo, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está
no Senhor. E por que, mulheres? Porque vocês estão vivendo o drama misterioso do universo entre a relação de Cristo com sua igreja. Vocês estão vivendo isso. Gritos libertários pelas ruas, abanar e rodar o seu sutiã pelas praças públicas, não vai fazer mudar a visão divina de família. E quando a gente se converte a Jesus, a gente acompanha um rito cristão que governa a igreja e que governa a nossa casa. Isso é um conceito que nós perdemos. Os puritanos, eles assentavam no piso de sua residência, o mesmo piso que era usado na igreja, para que as crianças pudessem entender que a casa era um prolongamento da igreja. Nossa família é casa de Deus, é casa de oração, é lugar onde Deus está e que Deus habita. Não é sustentável um comportamento na igreja e outro na família. Não é sustentável que na igreja você acaricie os filhos dos membros da sua igreja, dos seus irmãos, e em casa você simplesmente olhe de lado para a sua criação. Casa e igreja estão de braços dados. Convertidos convivem no estado familiar divino, bíblico. E onde eles aprendem isso? Na igreja, nas escrituras. Os maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Maridos crentes são verdadeiros poços que jorram amor. O Salmo 128, aquele belíssimo salmo da família, que quando você estiver em casa, eu sugeri que você lesse Colossenses 3, então amanheça o dia de amanhã lendo o Salmo 128, ele vai dizer que esse homem bem-aventurado e abençoado por Deus, a sua esposa no interior da sua casa é como uma videira frutífera. E uma videira frutífera por quê? Porque da uva vem o vinho, o maior símbolo de alegria da Bíblia. Maridos cristãos fazem suas esposas felizes, alegres. Os filhos ao redor da mesa são como rebentos da oliveira. São um sinal da unção de Deus e da presença de Deus naquele ambiente. Portanto, dissociar a casa de Deus da nossa casa é um dos maiores erros hermenêuticos que nós podemos cometer. Gente convertida dá sinal da sua conversão no espectro social, primeiramente na família, e depois relacionando-se com a vida profissional. Paulo vai nos dizer: escravos, versículo 22, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Meu Deus, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. E ainda me pedem para eu ter algum sonho. Eu sou um escravo de Cristo, eu estou preso à sua casa. Meu dever é servir, e vou servi-lo até a minha última gota de energia. Diz: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Então não é só trabalhar enquanto o patrão está olhando. Isso é ordenança para o convertido, pastor? Ordenança para o convertido. E essa é uma das maiores conquistas do mundo protestante reformado, é que o trabalho para nós é um prolongamento da consciência de glorificar a Deus.
Portanto, glorifique a Deus quando você atende alguém ao balcão, se você for comerciário. Outro dia eu cheguei numa loja para ser atendido por uma mocinha, tinha idade para ser quase, eu não digo minha neta, mas tinha idade para ser a minha filha mais jovem. E ela olhou para mim e eu disse: boa tarde, senhorita. Tudo bem? Tudo bem. A senhora poderia me fazer o favor? Eu quero comprar isso. Ela olhou para mim e disse assim: o senhor é de qual planeta? Eu disse: qual planeta? Como? Porque ninguém chega assim para falar comigo. Eles chegam aqui me dando ordens, eles não pedem por favor, sequer me tratam como senhorita. De onde o senhor é? Aí eu disse: eu vou lhe dizer de onde eu sou. Eu sou de um reino que não está neste mundo. Porque se o meu reino estivesse neste mundo, eu chegaria aqui lhe dando ordens. Mas eu chego lhe pedindo, por favor. Por favor. Gastei alguns minutos pregando-lhe o Evangelho e falando-lhe do reino que eu tenho foco nele, que está acima das estrelas. E ela disse: muito obrigado, o senhor me fez bem. Precisamos fazer bem às pessoas com a fé. O mundo aí fora carece de gente convertida e não de simplesmente seguidores de ritos. Uma gente convertida, que impacta o mundo com a sua vida limpa, que impacta o mundo com suas virtudes, com as virtudes de Cristo aparente neles, impacta o mundo com a sua responsabilidade para com a vida social. Paulo vai terminar, e juntamente com o capítulo, termino eu, o sermão dessa noite, diz o seguinte: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Finalizando o sermão, minhas últimas palavras antes da oração, eu quero dizer aos irmãos, apenas fazendo uma recapitulação geral. Primeiro recorte do capítulo 3, convertidos têm o seu foco no alto. Segundo recorte do capítulo 3, convertidos vivem sob a moralidade sexual bíblica. Convertidos gastam o seu dinheiro segundo sua visão celestial. Parágrafo 3º, convertidos não conseguem se esconder, as virtudes são visíveis. E finalizando, convertidos iluminam a sociedade, iluminam o mundo a partir das suas responsabilidades familiares. Obrigado, que Deus os abençoe profundamente. Vamos reclinar nossa cabeça para uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, quão bom, quão gloriosa a experiência de podermos abrir a Tua palavra, lê-la e percebê-la. Ó Deus, nos arrependemos até o pó. Frágeis pecadores que somos,
Vivemos tão assoberbados com esse mundo cá de baixo, perturbados, alterados em nosso ânimo e até mesmo em nossa esperança. Glorioso Pai, a quem tanto amamos, a quem tanto devemos, queremos lhe render ações de graça, Pai. Porque éramos como por natureza filhos da ira, e o Senhor alcançou nosso coração. Benditos os lábios que tu usaste no dia 2 de novembro de 1978 para que eu ouvisse o Evangelho e fizesse o Evangelho fazer sentido para mim. Dou-te graças por essas portas abertas, por esse púlpito bem habitado. Dou-te graças, ó Deus santo e poderoso, por esta transformação tão profunda que me concedeste experimentar. Ó Deus, quem diria? Agradeço essa sagrada oportunidade de glorificar o teu nome, pregando a tua palavra para estes meus queridíssimos irmãos. Obrigado, Senhor, por essa noite podermos celebrar juntos mais um ano de vida dessa congregação. Que o Senhor a mantenha sob sua guarda, proteção e bênção. Que em o nome de Jesus possamos, ó Deus, marchar para o alto, reviver a cada dia a gloriosa esperança da volta do nosso Senhor, para nos levar para aquele lugar onde toda a nossa lágrima será enxugada, onde todas as dores serão consoladas. Ó Deus santo precioso, praza-te em salvar aqueles que entraram aqui nesta noite e ainda não foram atingidos pela vitória de Cristo na cruz do Calvário, expressa na ressurreição e triunfo sobre a morte ao terceiro dia. Meu Senhor, que o Senhor possa tocar nessas vidas e ser glorificado nelas, em nome e por amor de teu Filho Jesus oramos. Amém.